Perigo na estrada e incêndios em vegetação interditam duas importantes rodovias do oeste catarinense. Polícia Federal na UFSC, reitor, coordenadores e chefe de departamento são presos por suspeita de desvio de verbas na Universidade Federal de Santa Catarina. Operação no norte do estado. Polícia Civil prendeu 29 pessoas por envolvimento com facções criminosas. Estiagem. Moradores já sentem os reflexos da falta de água na região do meio-oeste. E uma aula na história. Em Florianópolis, um projeto busca aproximar a educação infantil do patrimônio histórico, como nas fortalezas da ilha de Santa Catarina. Vem com a gente que hoje é quinta-feira, 14 de setembro de 2017. O Band de Cidade está recheado de informações e já está no ar. Olá, uma boa noite. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. O assunto mais comentado do dia: reitor da Universidade Federal de Santa Catarina preso preventivamente pela Polícia Federal durante a operação Ouvidos Moucos. Em coletiva à imprensa, a Polícia Federal deu detalhes desta ação. Luiz Carlos Cancellier de Olivo, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, foi uma das pessoas presas no início da manhã durante a operação da Polícia Federal. Segundo a polícia, ele foi detido por tentar barrar a investigação interna que ocorria na UFSC. A ação desarticula uma organização criminosa que teria desviado dinheiro em cursos de educação à distância oferecidos pelo programa Universidade Aberta do Brasil, da UFSC. As medidas que foram pedidas e deferidas judicialmente e cumpridas nessa data foram visando essencialmente atingir e tirar o acesso às pessoas que, de alguma forma, comandavam esse esquema à hora investigado. Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de prisão, 16 de busca e apreensão e 5 de condução coercitiva. Desde 2011, estariam sendo desviados cerca de 40 milhões de reais na forma de bolsas, direcionadas a centenas de pessoas que nada têm a ver com a Universidade Federal de Santa Catarina, além da contratação de serviços superfaturados. Deslocamento de professores, no caso de aluguel de carro, contratação de serviços de gráficas, pagamentos de diária, nesse somatório, diversas fragilidades e irregularidades que foram apontadas, gerou a desconfiança da controladoria. Esses fatos já vinham acontecendo há algum tempo. Nós estamos levantando toda a extensão em termos de beneficiários desse esquema. Todos os envolvidos terão ampla oportunidade de apresentar seus esclarecimentos ante tudo aquilo que nós levantamos. As investigações da Polícia Federal começaram a partir dos relatórios da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. As irregularidades já vinham sendo identificadas pelos órgãos e também pela Corregedoria Geral da UFSC. Durante a coletiva de imprensa na sede da Polícia Federal, o pró-reitor da universidade falou sobre a operação. Algum entendimento diferenciado no pagamento de bolsas, e talvez essa seja a razão do ouvido nos moucos, mas interessa para a Universidade Federal de Santa Catarina transparência. Esta etapa da operação foi realizada em Florianópolis, Itapema e Brasília, no Distrito Federal, com cerca de 100 policiais federais. As investigações ainda estão em andamento. 40 milhões de reais em desvios, de acordo com a Polícia Federal. E hoje à tarde a Justiça Federal retirou o sigilo do processo que investiga o desvio de recursos dos cursos de educação à distância oferecidos pelo programa Universidade Aberta Brasil, UAB, na Universidade Federal de Santa Catarina. Foram presos temporariamente Luiz Carlos Cancellier Olivo, reitor da UFSC, Márcio Santos, coordenador do curso EAD em Física, Marcos Batista Lopes Dalmal, secretário de EAD, Rogério da Silva Nunes, coordenador do núcleo UAB e previamente coordenador da EAD em Administração, Gilberto de Oliveira Moritz, coordenador do Laboratório de Gestão, Eduardo Lobo, chefe do Departamento de Ciências da Administração, e Roberto Moritz, da nova funcionária seletista da FAPEU. Os 7 presos foram levados agora há pouco para a penitenciária masculina aqui da capital.
A Polícia Civil prendeu 29 pessoas na manhã desta quinta-feira na região norte de Santa Catarina. Ao todo, foram cumpridos 64 mandados de prisão por associação criminosa, sendo 38 deles contra pessoas que já estão no sistema prisional. Outras 3 pessoas foram presas em flagrante por posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas, e 36 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A operação foi nomeada Reprobus e contou com a participação de cerca de 180 policiais de todo o estado, comandada a partir aí de Canoinhas, no Planalto Norte. E a polícia está investigando o que causou o afogamento de um adolescente de 16 anos no oeste do estado. Os detalhes com Elisandra Vissotto. O adolescente se afogou em um açude na zona rural de Concórdia. Os familiares não souberam informar a polícia se a vítima estava trabalhando nas proximidades ou pescando. O corpo de bombeiros foi chamado e fez o resgate do rapaz, que foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu e morreu horas depois. Elisandra Vissotto, de Chapecó. E olha só, por conta do fogo em vegetação, 2 rodovias federais que passam pelo oeste catarinense foram totalmente interditadas na tarde desta quinta-feira. Segundo a autopista Planalto Sul, por volta das 2 horas da tarde, um incêndio de grandes proporções que impedia a visibilidade dos motoristas fez com que a BR-116 fosse fechada na altura do quilômetro 112,9, em Santa Cecília. No mesmo horário, a Polícia Rodoviária Federal informava que a BR-282 também ficou totalmente interditada na altura do quilômetro 513, em Xaxim, em função também de um incêndio em vegetação. A interdição durou das 12 às 14 horas e 30 minutos, segundo os bombeiros. E a preocupação é para que não ocorram acidentes, como o que aconteceu lá no interior de São Paulo, né? Aquele grande engavetamento que resultou em várias mortes por conta de fumaça na estrada, né? A seguir, estiagem afeta algumas cidades do meio-oeste catarinense. Os detalhes dessa falta de água, já depois do intervalo, agora são 6 horas e 57 minutos. E o Band Cidade está de volta, agora são 7 horas da noite, 1 minuto. Estiagem, moradores já sentem os reflexos da falta de água na região do meio-oeste. Em Videira, nos bairros mais altos, o problema é ainda maior. O verão ainda não chegou e os moradores de Videira já sofrem com as altas temperaturas e a falta d'água tem se tornado um problema constante. Na casa da Regina não é diferente. Nas torneiras, nada de água. Difícil até para cozinhar. Não, desde o momento que a gente acordou hoje de manhã, não tinha água e até agora a água não voltou. Então estamos com dificuldade tanto para lavar a louça, quanto para lavar a roupa, tomar banho. E há vários dias que está acontecendo isso no nosso bairro. Ao todo, são 30 bairros em Videira. Destes, o Campo Experimental, Água Verde, Vila Verde e Decarli são os mais atingidos. Porque o que acontece com os bairros mais distantes ficam sem água, a maioria no final da tarde, porque o consumo é alto, geralmente no centro onde passam as nossas redes de distribuição e que vai até o final. Claro que sempre é os bairros finais é que vão realmente ter um pouco mais de dificuldade no abastecimento que a gente tem. O Rio do Peixe, no local da captação, tem 2 metros de altura. Hoje está apenas com 30%. Isso significa que o rio está 70% abaixo do nível normal. Já são mais de 30 dias sem chuva na região. As pedras e galhos de árvore ganham o lugar da água. A Casan faz um apelo aos moradores para economizar água. Então a gente, na verdade, justamente pede para a população mais que do centro, das regiões que consomem, tem um consumo maior, que também dê uma economia para que essas pessoas tenham no final a quantidade de água melhor para sua residência. Um homem de 39 anos foi detido na manhã de hoje após ser flagrado com uma plantação de maconha dentro do apartamento, uma cobertura no bairro Itacurubi, em Florianópolis. Ao menos 10 pés da droga foram encontrados no local, fato que levou o homem a ser conduzido para a 5ª Delegacia de Polícia aqui na capital, no bairro Agronômica.
E a Polícia Civil indiciou Sérgio Orlandini Sirotsky, de 21 anos, pelo atropelamento de 3 pessoas na SC 402 em Florianópolis. Foi no início de agosto. Assunto do nosso Giro de Notícias. Sérgio Sirotsky foi indiciado por homicídio e lesão corporal. No início da manhã de 6 de agosto, 4 pedestres foram atropelados em Jurerê Internacional, perto da saída de uma festa. A Polícia Civil relatou que o Audi A3 que ele dirigia atropelou 3 homens na rodovia, 2 de 23 e outros de 32 anos. Sérgio Orlando Sirotsky, que dirigia o A3, foi indiciado pelo homicídio de Sérgio Teixeira de Luz, de 23 anos, que morreu no hospital 5 dias após ser atropelado. O acusado responde em liberdade. Um evento beneficente aberto ao público vai recolher fundos para ajudar na recuperação da família de Nilandres Lodge, que foi atropelado por um Camaro na madrugada do primeiro dia de 2017 em Ingleses, no norte da ilha de Florianópolis. O encontrão solidário vai acontecer no dia 23 de setembro, no Bar e Moto na SC 401. 7 bandas vão se apresentar. O valor arrecadado será repassado para que seja utilizado no tratamento de recuperação de Nilandres, que teve as 2 pernas amputadas no acidente. O Prêmio Catarinense de Cinema terá premiação de R$ 8,4 milhões em 2017 e vai selecionar 3 longa-metragens, além de telefilme, obras seriadas, curta-metragens e o desenvolvimento de projetos ficcionais e documentários. Segundo o governo catarinense, 23 projetos devem ser contemplados e o cronograma de inscrições será definido nos próximos dias. Pois é, sobre as reportagens que mostramos no Giro, né? Vamos ao momento se, né? Se o nosso país fosse sério, se no nosso país as leis fossem cumpridas, né, o boyzinho aí, o playboy, filhinho de papai que atropelou em Jurerê Internacional já estaria na cadeia. Da mesma forma, o que provocou aí morte e também deixou aí um rapaz trabalhador sem as 2 pernas em Ingleses, esse também estaria na cadeia. Mas, como aqui, tudo pode, né? Bom, hoje é quinta-feira, dia de futebol aqui no Band Cidade. Vamos ter contato com a redação. Lucas Miranda já está com a gente, para a gente mudar de assunto, né, Lucas? Chega dos assuntos negativos, falar de esporte. Tudo bem, Lucas? Boa noite. Olá, tudo bem, Moacir? Tudo bem? Todo mundo aí que está assistindo o Band Cidade? Pois é, ontem teve futebol. Chapecoense empatou com o Flamengo em 0-0 pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana e foi um jogo muito especial. Não pelo resultado, mas por outro motivo que logo você vai saber. Vamos ver como é que foi esse jogo. Quem chegou com perigo foram os visitantes neste chute de Guerreiro. A Chapecoense respondeu com Alan Ruschel, que chutou cruzado, mas Diego Alves defendeu. No segundo tempo, Hever tentou de cabeça, mas Jandrei fez uma boa defesa. Penídia arriscou de longe, Diego Alves fez a defesa. A bola sobrou para Reinaldo, que desperdiçou. Luiz Antônio chutou cruzado e, mais uma vez, Diego Alves salvou o rubro-negro. Neste lance, Paquetá quase surpreendeu Jandrei. Canterros mandou para Penídia, que chutou cruzado, mas a bola foi para fora. Após a tragédia, esse foi o primeiro jogo oficial de Alan Ruschel. Superei, como eu te falei antes, eu superei a minha expectativa, né? Me senti bem no jogo. Agora jogo a responsabilidade totalmente do lado, né? O jogo, próximo jogo. Então, feliz por esse momento, cara. Eu tô que a gente vai realizado. É até difícil de explicar a sensação que eu tô sentindo, cara. O Alan Ruschel fica muito feliz, realizado, a gente também fica, né? Porque ontem ele foi aplaudido na saída de campo, mas não só por ser um sobrevivente, porque ele jogou muita bola, está jogando em alto nível, realmente uma reviravolta muito grande aí na vida do Alan Ruschel. Muita sorte para ele e também sorte para a Chapecoense. O jogo da volta acontece no dia 20, na próxima quarta-feira, contra o Flamengo, que é lá no Rio de Janeiro. Só que antes disso a Chapecoense enfrenta o Grêmio, e aí já é nesse domingo na Arena Grêmio, às 4 horas da tarde. Também nesse domingo joga o Avaí, às 11 horas da manhã. O técnico Claudinei Oliveira tem a volta do alemão para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Ele conta com essa volta, mas conta também com a torcida havaiana, que o Avaí deu um salto na tabela, aí está em 14º nesse momento, pode se aproximar ainda mais aí do G6, e por isso não se espera menos de 10 mil pessoas aí, um horário bom, 11 horas da manhã, e tem promoção para o torcedor na ressacada, 50% de desconto em todos os ingressos, todos os setores, por isso vale a pena sim ao torcedor havaiano ir apreciar esse jogo, que é contra também um grande adversário, o Atlético Mineiro, então toda a força para o Avaí nesse momento. Quem também está tentando trazer o torcedor para perto de si é o Figueirense, está na Série B, mesmo assim continua aí tentando sair da zona de rebaixamento, está na 17ª
posição e agora vai enfrentar justamente o Internacional lá no Beira-Rio às 4h30 da tarde. Quer dizer, quer trazer o torcedor, mas o jogo é longe. Vamos explicar isso aí. É porque vai ter algumas ações lá no estádio Orlando Scarpelli. A partir da 1h da tarde vai ter recreação infantil, vai ter food trucks, atrações musicais e um grande telão, mais uma vez, assim como aconteceu no jogo contra o Boa, justamente para atrair esse torcedor, para mandar essa energia positiva. Além disso, estão sendo organizadas caravanas para quem quiser ir para o Beira-Rio. Então, Porto Alegre é logo ali para o torcedor do Figueirense que precisa apoiar o time nessa campanha de Reage Furacão que está acontecendo. O Criciúma já jogou nessa rodada, perdeu para o Juventude por 2-1 dentro de casa e por isso vai pensando aí no próximo jogo que é contra o CRB, que daí é só no sábado que vem. Por isso vai se preparando, vai ter um bom tempo de descanso também de trabalho, mas sabe que precisa mexer em muitas peças. É o técnico Luiz Carlos Vinck, justamente porque o time não vem apresentando um bom futebol. Podia ter se aproximado mais no G4, podia ter até entrado no G4, mesmo assim não conseguiu entrar no G4 da Série B, e por isso precisa se preparar mais. E para a gente fechar esse giro, a gente fala da Série C, o Joinville, né, que já está fora aí, das chances de acesso à Série B, não consegue mais chegar à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, vai pensando na Copa Santa Catarina e contratou um novo técnico, o Rogério Zimmermann, ele que tem 52 anos e teve uma grande passagem pelo Brasil de Pelotas, 5 anos ficou aí nesse planejamento e conseguiu aí levar o Brasil de Pelotas a altas posições e agora vai tentar fazer a mesma coisa com o Joinville. Boa sorte ao Rogério, boa sorte a todos os nossos times catarinenses, Moacir. Muito bem, Lucas. Obrigado. Até segunda você volta aqui no Band Cidade. Um abraço. Um abraço. Lucas Miranda com as informações do esporte. Você vai ver a seguir. Aprender história também é coisa de criança. Aqui na capital, um projeto busca aproximar a educação infantil do patrimônio histórico. É uma viagem no tempo. Os detalhes depois do intervalo. Agora são 7h10. A gente já volta. Daqui a pouco tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. Santa Catarina deverá intensificar os trabalhos para erradicar a brucelose e a tuberculose bovina. O programa faz parte de uma iniciativa nacional para controlar e erradicar a brucelose e tuberculose. Com essa normativa, deverá aumentar a vigilância nos abatedouros e laticínios, além da educação sanitária. Santa Catarina é o estado brasileiro com a menor incidência de brucelose e tuberculose bovina, com menos de 1% dos rebanhos infectados e 250 propriedades certificadas como livre das doenças. Atualmente, o estado possui um rebanho de mais de 4,4 milhões de bovinos, distribuídos em 220 mil propriedades. Para combater as doenças, todos os anos são realizados, em média, 150 mil exames. E olha só, um novo exame é capaz de detectar se o HPV está ativo ou não no organismo da mulher. O vírus é o principal causador do câncer de colo de útero. 80% das mulheres tiveram contato com o vírus do HPV em algum momento da vida, mas apenas de 10 a 20% acabam desenvolvendo lesões que levam ao câncer. A Alessandra não sentia nenhum sintoma. O diagnóstico veio durante um exame preventivo de Papa Nicolau. Fui fazer o exame, a médica virou para mim e falou: você está com uma verruguinha aqui, é HPV. O vírus é transmitido sexualmente. As melhores maneiras de se proteger do HPV são a camisinha e a vacina, oferecida no SUS para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 13. Quando você vacina uma pessoa, você desperta a imunidade e a vacina do HPV é uma vacina segura e ela é muito potente para despertar a imunidade do indivíduo contra o HPV. Os exames disponibilizados hoje têm como objetivo encontrar lesões já causadas pelo HPV. Mas um novo teste é capaz de avaliar se o vírus está ativo no organismo da mulher infectada, identificando com antecedência o maior risco de ocorrência de tumores. Quando as proteínas P16 e KI67 têm a cor alterada no teste, fica comprovado que o vírus está atuando no corpo. Por enquanto, o exame está disponível em um único laboratório de São Paulo e custa cerca de R$ 850. Ele ainda não é coberto pelos planos de saúde. Você tem o HPV. Esse seu HPV está acordado, transformando a célula em câncer, ou esse HPV ele está dormindo? Então, essa paciente você vai se preocupar mais, você vai ficar de olho mais
precocemente, e aí você vai tratar assim que possível, para ela não ter o câncer. A gente espera que esse exame chegue o quanto antes aqui também em Santa Catarina. Em Florianópolis, um projeto busca aproximar crianças de conteúdos históricos. E o lugar em que as tardes de aprendizado acontecem é no Forte de São José da Ponta Grossa, em Jurerê, em Florianópolis. Elas já chegam animadas, com um olhar curioso. São as crianças da creche Rosa Maria Pérez, que estão prestes a mergulhar numa tarde histórica. Mas antes de explorar o forte, é hora de explorar a imaginação. Dessa caixa sai a explicação de como os portugueses construíram a fortaleza para proteger as terras dos invasores espanhóis. A gente começa com uma contação de uma forma bem lúdica, onde aparecem os personagens, e isso chama mais a atenção das crianças e faz com que elas se apropriem mais facilmente do conteúdo. Até que depois de muitas perguntas respondidas, é hora de explorar o lugar onde a história que acabou de ser contada, de fato, aconteceu. Aprender história também é coisa de criança. Esse é o objetivo desse projeto, que aproxima a educação infantil do patrimônio histórico nacional. Afinal, aprender fora da sala de aula, numa aventura, é bem mais gostoso. Pirata e o canhão, a caça, que também dá de fazer da rendeira. A imaginação vai longe, elas entendem a história do jeito delas. E o que realmente conta é a experiência que elas continuam revivendo, mesmo dias depois de terem feito a visita. Eles chegam na creche bem entusiasmados, sempre falam depois como que foi o passeio, contam para as famílias e já perguntam qual vai ser a próxima aventura. No momento, o projeto acontece apenas no Forte de São José da Ponta Grossa, por conta da localização. E para as escolas, a visita é gratuita. Mas o objetivo é divulgar para as demais escolas, porque a gente entende que você só valoriza aquilo que você conhece. Então, quanto mais cedo você ensinar para as crianças, elas conhecerem, saberem que isso faz parte da história delas, se sentirem parte disso, mais cedo e mais provável elas vão cuidar desse patrimônio. Que bacana, hein? Vale a pena esse passeio ao Forte São José da Ponta Grossa, aqui em Jurerê, na capital. Eu já fiz esse passeio e recomendo para vocês. O Band Cidade de hoje termina aqui, inclusive com as imagens do Forte. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã.